Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos trabalhar as aulas 3 e 4. Dividir os objetivos de aprendizagem são atribuir significado a cada um dos elementos envolvidos na operação de divisão, o dividendo, o divisor e o quociente. Estabelecer relações entre dividendo, divisor e quociente envolvidos em alguma operação de divisão. Compreender o significado da divisão. Registre a seguir as palavras, com suas palavras, o que você entende por dividir no contexto da matemática. Então, a gente pode entender dividir como formar grupos com a mesma quantidade, né? Então, se eu tenho 12 dividido por 3, eu vou formar grupos com 3 elementos. Quantos grupos de 3 elementos eu posso formar? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu for formar, um grupo de 3, 2 grupos de 3, 3 grupos de 3, 4 grupos de 3, certo? Bom, então, essa ideia de formar grupos com a mesma quantidade é uma ideia de divisão, certo? Bom, leia atentamente o problema 1 e 2 e preencha as tabelas indicando em cada um deles. Keila vende docinhos e que ela mesma faz. Para venda, faz pacotes com 3 docinhos cada. Ela controla a quantidade de pacotes que são formados a partir da quantidade de docinhos fabricados. Observe a tabela que Keila criou para organização e complete a última coluna para descobrir quantos pacotes de docinhos Keila pode formar. Então, se ela fizer 6 doces, 6 docinhos, e cada docinho tiver 3, cada pacote tiver 3 docinhos, então eu vou fazer 6, formando grupinhos de 3 em 3. Quantos grupinhos de 3 em 3 eu posso formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formo 2 grupinhos. Se eu tiver 12, bom, se eu tenho 6, eu tenho 2 pacotinhos, o dobro de 6 é 12. Então, aqui eu vou formar 4. O dobro de 12 é 24. Então, aqui eu vou formar 8. E aqui, o dobro vai ficar 16. Então, se vocês fizerem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos. De 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Vamos lá. Na escola de Vicente, os professores estão organizando uma gincana. Pretende formar equipes com a mesma quantidade de estudantes. Observe a seguir a tabela criada para organizar quantos estudantes estão em cada equipe que participará da gincana. E preencha a última coluna. Então, se eu tenho 6 pessoas e as equipes são de 3 em 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu formo 2 grupinhos de 3, 2 equipes. Quer dizer, 2 pessoas por equipe, né? 12, eu quero formar 6 equipes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formo de novo equipes de 2 em 2. Aqui, de 24, de 12 em 12. Formar 12 equipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De novo, vai ter 2 pessoas por equipe. Aqui, 48 formando 24 equipes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, também vai formar equipes de 2 em 2. Agora, responda. Qual foi a operação matemática que você utilizou para resolver descobrir os resultados e preencher a última coluna da tabela 1, do problema número 1? Foi a divisão. A gente formou grupinhos com a mesma quantidade. Aqui, qual foi a operação que a gente usou? Também foi a divisão, né? Formamos grupinhos do mesmo tamanho. Bom, C. Quando efetuamos uma divisão, os valores numéricos envolvidos na operação são conhecidos como dividendo, divisor e quociente. Então, aqui, ó, o dividendo está aqui, o divisor é quem vem dentro da chave, e o quociente, gente, é o resultado aqui, ó. Então, no problema 1, vamos lá. Quando efetuamos observe as tabelas do problema 1 na coluna que apresenta, respectivamente, o dividendo, o divisor e o quociente. Então, aqui, ó. Quem é o dividendo? Ó, na tabela 1 lá em cima, ó. O dividendo é a coluna número 1. O divisor é a coluna número 2 e o quociente é a coluna número 3. E a mesma coisa, ó. Dividendo, divisor e quociente. Então, vamos marcar lá. Então, na coluna número 1, eu tenho o dividendo. Na coluna número 2, eu tenho o divisor. E aqui na coluna 3 eu tenho o quociente. Bom, pessoal, então ficou aqui o item D para a gente fazer, né? Comparando a tabela do problema 1 com a tabela do problema 2, o que você observa de semelhante e o que você observa de diferente. Escreva no quadro a seguir as suas observações, destacando a semelhança e a diferença. Então, ó, vamos observar lá, esse daqui que a gente está vendo é o quadro do problema 2, certo? Então, a gente vai destacar agora qual vai ser o do problema 1, comparando com o problema 2. Então, o que a gente observa? A comparação dos quadros, ó, no problema 1, tanto o dividendo, quanto o divisor, quanto o quociente, eles estão na mesma coluna. Então, aqui, como semelhança, a gente pode colocar que o dividendo, o divisor e o quociente, eles estão todos na mesma coluna. Então, a coluna 1 é a coluna do dividendo, a coluna 2 é a coluna do divisor e a coluna 3 é a coluna do quociente. Agora, o que a gente consegue observar de diferença? Olha aqui a tabelinha. Nesse daqui, ó, o dividendo, ele é praticamente os mesmos valores do dividendo do outro, né? Da coluna da tabela 2, ó. São exatamente os mesmos dividendos. Porém, aqui, ó, o divisor da tabela 1 é sempre o mesmo, é sempre 2. E aí, o quociente varia. Nesse daqui, ó, o quociente, o divisor varia, mas o quociente é sempre o mesmo. Então, vamos escrever isso lá no nosso probleminha? Então, vai ficar assim, ó. Quais são as diferenças que apresentam, ó? Que no problema número 1, eu tenho o divisor variando, e o quociente fixo. Desculpa, aqui é o contrário, né? Aqui é o da tabela 2, esse, gente. O divisor variando e o quociente fixo. E na tabela número 1, a gente vai ter o divisor fixo
que é sempre o 3, e o quociente vai estar variando, ok? Então, pessoal, esse daí foi a aula de hoje e ficamos para a próxima.